Boa noite, jovens. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Caio. E boa noite, pessoal de casa que não é obrigado a me assistir, mas me assiste. A gente tá com a câmera agora aqui virada o tempo todo pro João Paulo, porque teve uma entrevista que ele ia caindo e a gente ia perdendo. Perderam, gente. Se não fosse essa parede aqui, eu tava no chão. A gente não pode perder cena. Gordo caindo é muito engraçado, cara. Cuidado, viu? Gordo caindo... Cuidado pra tu não tropeçar. Não, ele não é gordo, essa roupa gordo parece que eu fico inchado, mas eu não tenho nem barriga. Minha barriga é trincada. Não tem nada. Trincada. Trincou. Eu lembrei desse sorriso do João Paulo. Gente, é sério, eu vou passar meu número pra vocês no Instagram. Comecem a mandar vocês imitando o João Paulo, essa risada dele, que tá demais, João Paulo. Tá, é sério, o pessoal tá gostando de te imitar. Isso é bom, gente, isso é importante. João Paulo está virando meme, mas o meme caindo ia ser o melhor de todos. Vocês aproveitam também e me seguem no Instagram, tá? Que tô precisando de seguidor. Não, aqui ninguém bota o Instagram do João Paulo. Coloca aqui embaixo. Não bota. Mas eu digo, é @PauloBarros. Não cortem. João Paulo. Oi. Tu já ficou com uma pessoa no relacionamento, tu não suportava mais estar perto dela? Não, no relacionamento não, mas assim, no dia a dia, sim. Não, João Paulo, tu tem cara de ser nojento que ninguém... Ah, meu filho, mentira, você é uma pessoa João Paulo boazinha. tem a cara de ser aquela pessoa que finge ser legal naqueles stories do Instagram dele, mas ele deve ser insuportável no local de trabalho? Não, não é, gente. Quem me conhece sabe, o povo me adora. Não, porque eu achei um caso muito interessante de um homem que cometeu um crime pra ficar longe da esposa e foi condenado à prisão domiciliar. Ah, olha o tamanhozinho da merda, né? O bichinho, o jeito é o quê? Morrer logo. Pelo visto, ele se lascou, né? Morra, é melhor que você matar a sua esposa, não faça isso, né? Mas, João Paulo, o que temos pra hoje? Hoje nós temos aqui um papo judicial. Duas advogadas, doutora Amanda Glauca e doutora Yasmine. Então chame elas pro palco. Doutoras, bem-vindo ao palco depois das 10. Tudo bom? Elegantérrimas, né? Não é? Mas Bem vestidas. bem finíssimas. Se inspira, João Paulo. Pessoal de loja, por favor, tô precisando de arroba. João Paulo, para de pedir as coisas. Gente, é melhor pedir do que roubar. Depois eu trabalho pra Amanda. Água. Eu tenho água. Obrigado. Tem café também, se quiserem café. Doutora Amanda, doutora Yasmine, tudo bom? Tudo ótimo. Muito obrigado por terem arrumado um tempinho para vir aqui conversar com a gente, para falar um pouco da OAB Jovem. Amanda, o que é OAB Jovem? Boa noite. Caio, a gente agradece o convite. Boa noite, João Paulo. Então, o que é a OAB Jovem? A OAB Jovem se relaciona mais ao advogado início de carreira. Isso que é a OAB Jovem, é o jovem advogado. O que é o jovem advogado, Caio? O jovem advogado é quando você tem até 5 anos de inscrição da ordem, né? Isso não importa para a ordem a idade. Se você tiver 30, 40 anos e tiver 1 ano de exercício profissional, você ainda é considerado um jovem advogado. É aquela coisa, é o jovem advogado, não é advogado jovem. Justamente, é o jovem advogado. Muito interessante. Quais os benefícios, Yasmin, para o jovem advogado? Boa noite, Boa noite. é um prazer estar aqui. Olha, Caio, para o jovem advogado, a OAB ela proporciona vários benefícios. Por exemplo, desconto na anuidade. Como se entende que no início de carreira é um pouco mais difícil para que você tenha uma boa remuneração, né, para que você colha os seus frutos muito rápido, a OAB, pensando nisso, ela proporciona um desconto proporcional ao advogado. Então, no primeiro ano de advocacia, você tem 30% de desconto, mas se você pagar em dias, você ganha mais 10%. E assim vai ao longo dos anos até você finalizar os seus 5 anos que corresponde ao jovem advogado, né? Além disso, outro benefício que tem é que o jovem advogado ele pode se inscrever na CAAMA, que recebe vários descontos no nosso consultório odontológico que nós temos, descontos em restaurantes na cidade, em várias lojas. Então, assim, tem esse benefício até para que o advogado ele possa usufruir de Tem aqui em Caxias? Tem. Aí nós temos convênio aqui em Caxias, só cortando um pouco a Yasmin. Nós temos convênio com a Divina Fashion, nós temos convênio com a Cachaçaria, a Água Doce, estamos fechando com o Vinil by Bistrô, nós temos a Medzoom, a Academia David Falcão. Tudo isso é uma política de desconto para o advogado, né? Você chega no estabelecimento, por exemplo, você vai jantar com a sua família na cachaçaria.
Você se identifica que você é advogado e você vai ter o desconto daquele estabelecimento comercial. Importante, né? Volta às aulas. Muito advogado tem seus filhos. Então, a gente também tem uma parceria com a Livraria Cultura, que proporciona esses descontos. Se você quiser comprar o material do seu filho, material escolar, você pode se dirigir até a livraria, que a OAB tem convênio, e você vai ter seu desconto. Interessante, né, João Paulo? Babado, né? Melhor que ficar aqui pedindo coisa. Ah, se tiver algum advogado solteiro, ó, já está aqui, tá? Mas ganhar esse desconto junto também, vai que cola. Vai ter desconto contigo, advogado? Pode ter também. Não, cara, não quero imaginar isso, não. Não. Mas prossiga, Yasmin. Então, esse desconto da CAAMA, ele é um desconto para o jovem advogado, né? Ele é um desconto para que o jovem advogado ele possa se sentir com poder de compra maior. Porque, na verdade, Caio, quando a gente começa nesse processo da profissão da jovem advocacia, existem as dificuldades financeiras. Então, esses dois quesitos que a OAB traz para o jovem advogado de descontos é justamente para que ele não se sinta excluído. Porque existe uma cobrança no sentido de que você é advogado, então as pessoas já acham que no primeiro momento você já tem um poder de compra elevado, que você já ganha muito bem, e a gente sabe que isso leva tempo. Além disso, outro benefício que tem, por exemplo, são os cursos que a OAB proporciona. A própria comissão que a gente fazia parte na gestão passada da OAB proporcionava vários cursos, porque a gente acredita que o aperfeiçoamento do jovem advogado é a mola propulsora para que ele se destaque no mercado de trabalho. Sim, acredito que em todas as profissões a pessoa deve estar sempre renovando. Na verdade, é o diferencial, né? Que cada um vai buscar. Por exemplo, a cada compromisso na ordem sai em média de 20 a 30 advogados, né? Nós temos 3 exames por ano da ordem. Então, a gente tem mais ou menos essa média em Caxias, de 50 jovens advogados por ano, uma média, né? E a gente sempre busca acolher esse jovem advogado, e nessa busca, na nossa gestão, a qual a gente fazia parte, eu e Yasmin presidia a Comissão do Jovem Advogado, a gente escolheu a educação, a qualificação profissional, né? Qualificar o jovem advogado para ele se inserir melhor no mercado de trabalho. Inclusive, tinha até vocês trouxeram uma pós-graduação. Isso, foi um projeto nosso. Meio do ano passado, mais ou menos junho, julho, nós fizemos esse projeto, nós buscamos parceria. Hoje nós temos um convênio com a Faculdade Aldemar Rosado de Teresina, que é a Faculdade FA, em parceria com a OAB. O projeto foi todo nosso, da Comissão do Jovem Advogado. Pedimos ao presidente da subseção, doutor Agostinho, pedimos ao presidente da seccional, doutor Tiago Dias. Nosso pedido foi atendido rapidamente, porque era um projeto muito interessante. Então, a OAB Caxias é a primeira OAB do interior do estado do Maranhão que possui pós-graduação na sua sede, e a um preço, né, mínimo, que a gente não tem lucro. É um preço realmente só para pagar os custos, professores, translado. Então, a gente tem um custo de R$220 mensais. E esses professores são daqui, são de fora? A maioria dos professores, até agora todos, né, porque a gente já está indo para a 4ª disciplina. Nós temos 2 cursos de pós-graduação atualmente, que é Previdenciário e Trabalho, Penal e Processo Penal. Todos os professores são de fora, né? Todos os professores são mestres, doutores, professores extremamente qualificados. Isso é bom, né? Trazendo mais experiências. Eu sinto falta de mais pós-graduações aqui em Caxias, no geral. Na minha área quase não tem. Eu sou formado em sistemas de informação. A gente não vê graduação de tecnologia. Então, isso é muito bom, é um diferencial. Porque, na verdade, né, Caiote, é uma área muito carente. A gente sentiu essa carência, né? Muitos caxienses saíam de Caxias para ir até Teresina. E a gente ficou pensando, por que não Caxias? Né? O AB Piauí tem, na seccional do Maranhão também tem, mas é capital, fica muito distante, para a gente é muito oneroso. E nós conseguimos, né, trazer isso para Caxias. E aí a gente já começa a ser um polo.
Advogados de Codó estão vindo para Caxias, nós temos alunos de Codó, de Coroatá, senador Alexandre Costa, de Pedreiras. Então, toda a região já está vindo para Caxias em busca dessa qualificação. Isso é bom porque está ampliando. Caxias já é uma cidade universitária. Caxias já teve várias matérias passadas até em rede nacional, mostrando que muitos alunos de fora vêm para cá. No meu tempo, eu ainda tive que, no meu tempo, como se eu fosse velhão, eu E tive é, que né, me gente? Tenho culpa se tu tem 18 anos, João Paulo. Ah, ainda nasci ontem. Um menino. Eu ia fazer um trocadilho. Não, eu vou respeitar a presença das doutoras. E não vou fazer um trocadilho pela sua idade. Eu vou te respeitar e respeitar vocês de casa. Eu fiz faculdade em Teresina e, na época, a gente alugava um micro-ônibus para levar a gente ir todo dia e voltar. No caso, a gente não queria morar lá. Mas o que mais tinha, eu me formei na Facid, eu chegava lá e, gente, parece que eu estou estudando em Caxias, só tinha caxiense naquela faculdade. E vem mudando, o pessoal agora está procurando Caxias. A gente vê ônibus vindo de Codó, ônibus vindo de Pedreiras, muita gente de fora aqui. Aldeias altas. De aldeias, justamente. E a gente vê que realmente Caxias está crescendo, tem potencial, e por que não fazer aqui, né? Então, excelente a iniciativa de vocês. Hoje Caxias é um polo, né, da educação. E aí nós temos 2 universidades hoje em Caxias que possuem o curso de Direito. E é importante ressaltar, Caio, que as universidades, é curioso, porque o índice de aprovação das 2 universidades em Caxias, os índices são bem parecidos de alunos que são aprovados no exame de ordem, e o índice deles são muito bons. Então, a gente fica muito feliz que Caxias tenha 2 universidades, né, que são parceiras nossas, que sempre apoiam os nossos projetos da CJA, que aprovam alunos que têm essa responsabilidade de ter um curso em Caxias, um curso de excelência. Aí, nesse ponto, né, que saem vários egressos que já se tornam jovens advogados, recapitulando aí, os benefícios, né, de você vir para uma nova profissão e nessa nova profissão ter uma comissão como a comissão do jovem advogado. Porque nós estamos sendo as pessoas que vamos ambientar. Não que nós sejamos tão experientes quanto outros que já existem, mas isso também não tira a nossa capacidade, né? Então, a comissão ela vem com o sentido de integrar. Esse é um benefício muito grande, porque muita gente, no início da profissão, tinha receio de participar de uma audiência com algum advogado que já tinha mais tempo de carreira, tinha dificuldade ou tinha aquele receio de falar com o magistrado, de ter uma conversa com o promotor. Então, existia aquela barreira. E nós viemos como para quebrar essa barreira, para mostrar para o jovem advogado que ele é tão advogado quanto um advogado que já é veterano. Porque existe essa barreira. Engraçado, Caio, que em conversas mesmo casuais, a gente notava o quê? Que até nas próprias confraternizações da OAB, os jovens advogados eles tinham receio de ir. Eles não participavam. Por quê? Eles achavam assim, eu vou e quando chegar lá eu vou ficar com quem? Eu vou sentar onde? Parece uma coisa assim boba, mas para você que está entrando na profissão, você se sente por fora, você se sente perdido. Porque você não sabe assim, agora está aqui, eu saí da faculdade, eu vivi em um ambiente, eu estou fora da faculdade, agora eu sou jovem advogado, e aí? Agora eu vou para onde? Como é que eu vou me enturmar? Como é que eu vou começar? As pessoas vão saber que eu sou advogado? Como é que vai ter essa identificação? Porque muitas vezes existe uma maneira de você identificar quando a pessoa já exerce mesmo uma profissão, mas também não existe, né? A pessoa não conhece, fica no anonimato. Então, a comissão veio justamente para fazer essa integração. Somos todos jovens, estamos todos aqui passando, uns já passaram... A mesma dificuldade, né? A mesma dificuldade. E vamos todos vencer a mesma dificuldade, para que os novos advogados venham e também passem, né? Porque é quase que uma regra. E meio que a gente já tem um pouco de experiência, né? Eu já tenho 3 anos de advocacia, e Yasmin, acredito que também tenha 3 anos, né? Então, assim, a gente já tem um pouco de experiência, já passa
para aquele Sim, isso é que importante. está chegando, a gente já vai acolhendo. Engraçado que nossos grupos de WhatsApp, né, a gente costuma dizer, se vocês tiverem alguma dúvida, o advogado de como proceder a algum caso com seu cliente, você está em dúvida, manda no grupo, que um já sabe, entende mais daquela área, um que já entende mais de previdenciário, outro que já é especialista em penal, já vai te ajudar. E a gente faz essa troca, né? A gente sempre costuma fazer esse network, a gente sempre está junto, o grupo da comissão está sempre junto, a gente está sempre discutindo casos, né? Comentando os casos que acontecem, o que está saindo, o que é novidade no direito. A gente tem uma interação muito boa. Isso é bom, isso é muito bom. E até porque, assim, qual é uma dificuldade que eu enxergo que existe? Principalmente para quem está saindo da faculdade, já sai com a OAB e tudo. Existe uma pressão muito grande. Existe uma pressão da sociedade, existe uma pressão da família, porque você sai advogado, mas a família, seus amigos acham que você já sabe tudo. Você é um vasto mundo, né? É tributário, é previdenciário, é consumidor, é família. Começa as perguntas. Começa as perguntas, mas tem caso tal, e aí você fica... E aí, como é que eu vou reagir? Como é que eu vou dar uma resposta para a pessoa, para ela não achar que eu não sei? Porque às vezes existe essa barreira também. Você sai muito imaturo, você sai muito fresquinho, assim, porque na faculdade a gente está ali. É teoria, a gente está acostumado a uma rotina. Mas quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente percebe que as coisas são um pouco diferentes. Então, você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Aí a comissão vem justamente para isso, para mostrar que, assim, existe uma coisa, você não sabe naquele momento, mas você tem que saber como você trata o seu cliente, até para que aquele potencial cliente não seja alguém que depois vai dizer que você não sabe, porque a gente sabe que no mercado de trabalho existe isso, né? Praticamente Você em todas tem que- as áreas. Às vezes o próprio cliente sai falando mal do profissional. Quando você não sente segurança no profissional que você está buscando, o próprio cliente sai falando mal, né? E o principal cartão de visita de qualquer profissional é o cliente. Justamente. Né? É o famoso boca a boca, que você já vai passando. Ainda, mesmo com tudo que a gente tem hoje de publicidade, o boca a boca ainda é mais perigoso. Tá 10 pessoas falando bem de você, ou você fez 10 boas propagandas na internet, usou TV e tudo mais, uma pessoa falou mal de ti, isso vai repercutir muito mais do que as coisas boas. Gente, olha só, isso é assunto para quando a gente voltar no intervalo, que agora a gente vai, e daqui a pouco a gente volta com mais depois das 10. E já estamos de volta aqui com Depois das 10, com a doutora Amanda Glauca e a doutora Yasmine. Alguma pergunta, João Paulo? Não, Algum ainda caso não. Seu? Não, meus briga casos- de vizinho? Não, a briga de vizinho eu tenho muitas, gente. Alguns já foi parar na Principalmente por justiça? causa de galinha. O problema na minha rua é galinha. Eu fiquei um pouco... Desculpa, gente, eu fiquei um pouco curioso. Eu também fiquei um pouco curioso. Por que, João Paulo, a briga Porque, com a galinha? Veja bem, até onde eu entendo, eu Você quer comer a galinha da vizinha? Se ela passar no meu quintal, é o que acontece, Ah, tá, né? Eu entendi. como a galinha da vizinha. A galinha animal, gente, tá? É, o pirão, né? Isso que a gente quer. Exatamente. Tanto que o pessoal de casa sabe, né? Então, assim, aí as galinhas ficam voando pros meus quintais e elas querem que eu devolva a galinha, entendeu? Então gera sempre esse embate. Eu digo que a galinha não tá lá em casa. Então é sua, E né? não é minha. Se a galinha veio por livre e espontânea vontade, é ou não é minha, gente? Você não foi buscar no quintal? E João Paulo, Exatamente. aí tu disse que não tá e a galinha começa a cola e Não ela vai tá. ouvir. Eu digo, eu também comprei uma galinha esse final de semana e tá aqui. Mas não é a sua. João Paulo, ladrão de galinha, tá vendo? A gente aí descobrindo Não, as eu coisas. não sou ladrão de galinha. A galinha vai sozinha pro meu quintal. Uma coisa era se eu fosse buscar no quintal da vizinha. E João Paulo, então teus vizinhos já vão ficar alertas, tá? Bom, nada, eles são ótimos. Ó que a gente tem uma audiência boa em Aldeias Altas. É verdade, é Tem verdade. Primeiro programa, João Paulo lotou uma van de pessoas para assistir a estreia do Depois das 10. Exatamente. Não conseguiu sintonizar e ninguém assistiu. E ninguém assistiu. Perderam o frito da viagem. Entendeu? Ai, a mulher não dá nem tempo comer o frito. Mas voltando aqui, João Paulo, podemos? Voltando aqui, é remunerado esse trabalho de vocês, da Jovem AB? Não é remunerado. Ou AB Jovem, melhor. Nenhum trabalho da ordem é remunerado. O presidente da subseção não recebe, ninguém recebe. É totalmente um trabalho voluntário, 100% voluntário. Muito pelo contrário. O trabalho da OAB é um trabalho que a gente paga para fazer.
Na verdade, se a gente for verificar direitinho, existe um esforço muito grande. Muitas vezes as pessoas olham em algum evento que a comissão já fez, como por exemplo o congresso, né? Nós fizemos um congresso na Facema e foi um evento assim bastante curioso para a gente. Nós crescemos muito profissionalmente, pessoalmente com esse evento. Eu vou só abrir um espaço para contar assim, uma breve história. Pode, ficar à vontade. Nós organizamos todo um congresso e aí a gente fez uma reunião e dissemos: quantas pessoas vocês acham que davam um auditório de 100? Eu, como sempre, pensei assim, muito à frente ou não, 300. A gente não vê 300. Uma semana antes do evento, a gente tinha vendido 13 inscrições para o auditório da Facema. Uma semana, um auditório de cabe 320 pessoas. A gente tinha vendido 13. E aí a gente ficou, e agora? Vinha a vice-governadora do Piauí, vinha o Duarte Júnior, vinham vários palestrantes mesmo de renome. Como era que a gente ia fazer para esse pessoal palestrar para 13 pessoas que tinham comprado a nossa entrada? Então, isso contando aí, Yasmin, que 13 compram, mas tipo assim, vai 5. Tem isso ainda. Então, uma semana antes, a gente teve um trabalho assim, braçal, muito grande mesmo. Porque a gente foi para as faculdades, porta a porta mesmo, e convencendo os alunos: olha, o nosso congresso vai dar certo, o nosso congresso vai ser bom, participe do nosso congresso, pedindo aluno por aluno, tanto na FAI quanto na Facema. Então, aquilo ali, toda noite a gente ia para as portas das faculdades fazer esse exercício. A gente ficava pedindo: comprem o nosso congresso, comprem, né? E aí, as pessoas poderiam até se perguntar: o que estão ganhando com isso? Eu acredito que esse foi um ponto crucial em que a comissão passou a ter uma visibilidade maior, assim, até mesmo na cidade, perante os outros advogados, porque a gente pôde mostrar a nossa força, a força do nosso trabalho. Nós conseguimos, no congresso, lotar o congresso. Isso eu já ia perguntar, eu fiquei curioso. Sim, e aí? a gente lotou. A gente pode até depois mostrar umas fotos. A gente lotou o congresso. Mais de 300 pessoas inscritas no congresso. Tivemos que colocar cadeiras a mais para nossa felicidade. Muita gente mesmo. E aí a comissão passou a ter aquele ânimo. A gente não ganha nada, nós não somos remunerados. Pelo contrário, a gente gasta. Gasta por quê? Gasta... energia, combustível. Energia de vocês, eu tô falando, mas combustível. O nosso tempo. O tempo. Porque vocês têm que fazer contatos também para. Eu acho que o principal desafio desse congresso, as pessoas não acreditavam muito. Nossa, é o primeiro congresso que vai ter em Caxias desse porte. E foi o primeiro congresso da região dos Cocais, né? E a gente ia receber palestrantes de renome. E eu achei engraçado que eu ficava ligando para os palestrantes: você pode vir. Alguns botaram banca, outros não, já aceitaram de pronto. E foi um congresso mais curioso ainda, que fortaleceu a comissão. Com essa dificuldade de ter somente 3 inscrições feitas, fez com que a comissão se unisse. A comissão parou e disse: gente, esse é um momento crucial. Se a gente não se unir, o nosso projeto vai ser fracassado. Então, assim, não é só o meu nome, da Amanda e da Yasmin, que estão à frente da comissão. É toda a comissão. Porque, assim, quando a gente entrou, nós éramos, Caio, 7 advogados. Hoje, nós estamos entregando a comissão da Jovem Advocacia com 33 jovens advogados inscritos. Né? A OAB Caxias tem bem mais advogados, mas inscritos, nós temos 33 membros na comissão do Jovem Advogado. E esse número aumentou justamente depois disso. O pessoal começou a enxergar, porque a gente, além de fazer o congresso, a gente ficava naquela: Yasmin, você vai ficar responsável por receber a palestrante. A palestrante, por exemplo, a doutora Margarete Coelho. Poxa, você conhecer, fazer o network com a doutora Margarete, que é vice-governadora do Piauí, é muito interessante, porque é uma mulher que tem muito a contar, que sempre contribuiu muito, até mesmo na ordem, já foi conselheira federal, tem uma história muito bonita, é advogada na área eleitoral, é uma das melhores advogadas do país. Então, assim, foi muito importante isso para a gente cresceu muito. E a comissão se fortaleceu realmente, em termos de união, o que foi mais importante para a gente. A bom da dificuldade, né? Sim. Faz com que a pessoa se motive. Então, nesse congresso, foi uma situação assim, de superação para a gente acreditou mesmo numa proposta e fomos até o fim, conseguimos êxito. E voltando à pergunta da remuneração, nós lotamos realmente o auditório da Facema, que nos cedeu espaço.
Se eu não me engano, a inscrição era uns R$50. E para onde foi esse dinheiro se a atividade não é remunerada? A comissão sentou e aí nós decidimos. E agora? Nós temos aqui o valor das inscrições. O que nós iremos fazer? Uma coisa assim interessante, ficou uma irmandade assim tão grande, um grupo tão unido que a gente vai pegar e ajudar quem precisa. Então era época de Natal, a gente fica um pouco mais sensível, né? Nós fizemos o quê? Nós pegamos o dinheiro que a gente já tinha arrecadado e nós vamos escolher um ponto da cidade que necessita de ajuda. Vamos escolher um público-alvo que a gente vai destinar. Aí, ali onde era o antigo Ministério Público, existe uma casa com crianças que estão sob a guarda da justiça, abandonadas pela família. Então, muita gente na cidade não sabe. Aí nós nos reunimos e pensamos, então, o Natal dessas crianças vai ser por nossa conta. A gente vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Fomos comprar tudo de higiene pessoal, assim, por um bom momento mesmo. Meses para que eles estivessem abastecidos, crianças, levamos Papai Noel, assim, Caio, foi uma coisa assim fantástica. Bacana. Todo aquele cansaço que a gente tinha do congresso, porque tinha dia que a gente saía do escritório da Amanda, por exemplo, 1h da manhã, contabilizando inscrição, correndo atrás, pedindo ajuda para estudantes, para nos ajudar a vender. Naquele momento ali, todo aquele cansaço foi compensado, da gente ver a alegria no rosto daquelas crianças. Então, assim, toda atividade que a gente faz pela ordem, para os jovens advogados, para a sociedade como um todo, porque eu acredito que quando a gente capacita um jovem advogado, quem ganha também é a sociedade, que tem um profissional mais qualificado a atender os seus anseios, é totalmente gratuito. É uma doação mesmo. Você faz pela causa. Não existe questão de remuneração, não existe questão de você estar ganhando um cliente a mais por isso, não. Você faz mesmo pelo amor à advocacia. Isso é bacana, né? O amor pela profissão, tá vendo? E importante, Caio, que nós, durante esses 3 anos que ficamos à frente da comissão, a gente fez vários projetos. E todos os nossos projetos, só teve um que foi pago, que foi esse o congresso, que foi R$50, né? Porque também era um custo muito alto. A gente tinha que pagar gráfica, divulgação, outdoor que nós colocamos na cidade, alimentação para os palestrantes, deslocamento, enfim. Mas todos os nossos outros cursos, a gente faz quando a inscrição é doação de alimentos, né? Alimentos não perecíveis. E a gente sempre está doando alimentos na comunidade, ou então a gente está fazendo sopão. Sempre a gente escolhe um ponto da cidade que a gente faz um sopão. Vamos lá, um domingo à tarde, vai a comissão, faz um sopão e distribui para aquela comunidade. E assim são os nossos cursos. É gratuito para o advogado em geral, não só para o advogado, nós também temos um alto índice de inscrição dos alunos. Os alunos dos cursos de direito, eles participam muito com a gente. Eles se inscrevem, dão 1 quilo de alimento para a OAB Jovem e a gente passa esse alimento para a comunidade. E assim, uma coisa que é, no meu ponto de vista, interessante é que todas essas ações que a gente faz, que a gente realiza, nós não usamos essas ações, por exemplo, nas nossas redes sociais, como um marketing pessoal nosso. Olha, eu estou fazendo isso aqui por alguém. Fica uma coisa muito restrita ao grupo. A satisfação de você poder ajudar uma pessoa, né? É muito bacana. Então, sai da esfera judicial o trabalho da comissão. Isso eu acredito que foi o mais importante. Saiu dessa esfera de estar ali limitado à questão judicial. Nós também trabalhamos a questão humana. E é importante que o jovem advogado ele entre na profissão sabendo disso. Qual é a importância de você ser humano? Porque muitas responsabilidade vezes... social. Exatamente. Porque assim, você vai lidar com problemas alheios. Qualquer pessoa que chega no seu escritório, qualquer pessoa que chega para você, ela chega com aflição. Ou você vai ser a pessoa que vai dar o afago para ela e mostrar para ela, olha, você pode contar comigo, porque apesar de eu ser jovem, apesar de eu ter ainda pouca experiência, mas eu tenho competência, eu tenho conhecimento para resolver seu problema. Então, assim, você tem que ser humano no trato com as pessoas. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais para quem está adentrando na profissão. Porque existe muita questão, assim, de você achar que, eu sou advogado, eu já sou doutor. Então, tem gente que acha que já incorpora um status quo diferente. Um status diferente, mas você precisa ter, assim,
esse trato humano com o seu cliente, até para que ele se sinta acolhido, porque todo mundo vai com problema. Falta isso em muitas profissões. A questão da urbanidade, justamente, Falta a muito. urbanidade você ter com o seu cliente, a urbanidade com as pessoas de um modo geral. Eu estava lendo uma entrevista que o coach, né, ele falava isso, olha, todo mundo é um potencial cliente seu, não é porque tem uma pessoa ali limpando a rua da sua cidade, um gari, as voltas que o mundo dá, que futuramente ela não vai ser seu cliente. Então, assim, toda pessoa é um potencial cliente seu. E a questão da urbanidade também no local que você vai trabalhar, né? No fórum. Você tem a urbanidade com os servidores do judiciário, você tem a urbanidade com o defensor público, com seus colegas de profissão, urbanidade com o magistrado, com os promotores. Isso é muito importante. Porque o que a gente vê? Existem pessoas que acham que a gente só deve tratar bem quem está no topo. É o juiz, então com o juiz eu me policio na maneira como eu trato, na maneira como eu falo. Só que até chegar ao juiz, existe uma série de pessoas que, né, trabalham ali diariamente, que muitas vezes o juiz ele não sabe tanto do seu problema quanto um servidor. Então, assim, a gente tem que ter esse trato, tem que ter assim, essa humildade com o próprio... Eu acho interessante, o pessoal de casa, muita gente faz piada, ainda faz piada dizendo que advogado não tem coração, tá vendo? Muita gente Segundo o ainda faz essa cardiologista, ele disse que eu tenho um. Tem, mas Ele disse é que de bate... pedra, não. Não, ele disse que bate. Funciona direitinho. Funciona, tá funcionando. Porque muita pessoa faz muito essa questão de, principalmente juiz, tem aquele, como é que chama, rapaz? Tem juiz que se acha um deus. Infelizmente, a gente já viu o caso, é aquela coisa que a gente volta aqui a falar. 1001 coisas boas, um juiz trata alguém mal e tal, é o que vai repercutir, pronto. Todos Pra os juízes vão classe ser toda. taxados daquele jeito. Vai vir um monte, porque na internet todo mundo é valente, né? Aí vai vir todo mundo, juiz se acha mesmo, juiz é isso e aquilo, e começa aquela coisa. E é interessante essa questão que vocês falaram de aproximar realmente o advogado até da comunidade. Para eles não terem aquela visão de que, fulano é doutor, fulano está aqui, Isso é bem bacana. Uma imagem distorcida. E Caio, aqui na nossa comarca de Caxias, a ordem ela sempre teve uma boa relação com o judiciário. Né? Nós não temos histórico em Caxias de violação de prerrogativas. Né? E se me perguntar o que é prerrogativa. Prerrogativa é uma violação de prerrogativa é você violar o direito do advogado no seu exercício da profissão. Por exemplo, você está numa audiência, o juiz não lhe concede o direito à palavra. Isso é uma violação à prerrogativa. E aqui em Caxias a gente não tem casos. Né? Sempre a gente tem uma boa relação com os magistrados da cidade. Bom, isso é muito bom. São quantos advogados na OAB Jovem? Aqui em Caxias, no total, vocês sabem quantos advogados inscritos, tem no total em Caxias? Caxias, a subseção é como se fosse um polo da região. Caxias abarca o município, né? Caxias. Já é uma pergunta, quais são os Caxias, Aldeias Altas, São João do Soter, Afonso Cunha, Coelho Neto e Duque Bacelar. Então, são 5 municípios, mais Caxias, ao todo 6 municípios. Inscrito, nós temos mais de 500 advogados já inscritos na subseção. E o interessante é que o número, mais de 50% dos inscritos na OAB Caxias, na subseção, são jovens advogados. Todos ainda são jovens advogados. As 2 faculdades que nós temos aqui de Direito, elas, como vocês falaram no começo da entrevista, elas realmente formam um bom número de pessoas que são aprovados realmente na OAB. Da ordem, as 2. Isso é muito bom, porque também tem aquela coisa, a pessoa faz direito e fica tempo sem passar. E eu acredito que ela faz e não passa no primeiro ano, até ok, vai se preparar, mas eu acho que não passa da segunda vez, a pressão que vem. Aumenta. Para a pessoa... E a família começa a cobrar, rapaz, como é que tu te formou e não passa numa prova? E começa. Exame de ordem é bem complicado, né? A gente passou por isso, porque a pressão familiar é muito grande. Né? Eu mesma, eu peguei uma pressãozinha familiar um pouco grande. E aí, já passou? Aquela velha pergunta da tia, né? E aí, já passou? Vai passar quando? Aí você fica preocupado, porque a primeiro momento você enfrenta duas etapas,
para se tornar advogado. Advogado não é só você sair da faculdade e você já é advogado. Não, você sai da faculdade, você é bacharel em direito. Você não é advogado, você é um bacharel em direito. Você não pode advogar. Você só pode advogar depois que você passa no exame de ordem, na primeira e na segunda fase. Após isso, você presta um compromisso na ordem, aí sim, você é um advogado. Gente, Engraçado que quando você passa a ser advogado, a pergunta muda. E aí, já está ganhando dinheiro? Qual é teu carro? As pessoas já têm essa... Gente, olha só, agora a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Só dá tempo de você tomar uma água e voltar. Já voltamos, estamos com mais um Depois das 10, com a doutora Amanda e a doutora Yasmin esclarecendo aqui alguns assuntos relacionados ao jovem advogado. Sim. O advogado, assim como outros profissionais, tem aquela coisa de ver o outro como concorrente. Vocês trabalham isso, essa questão de, olha, não vamos nos estressar com essa questão de concorrência, tem espaço para todo mundo, que eu acredito que tenha. Tem espaço para todo mundo, não vamos se ofender, vamos ficar na boa. Vocês trabalham essas questões também? Olha, Caio, a gente aconselha nesse sentido, né, de que não existe essa concorrência, porque, na verdade, eu penso assim, se a Amanda é advogada e chegou uma causa para ela, a outra parte também vai precisar de um advogado. Então, assim, sempre que existe um polo ativo, vai ter que ter um polo passivo que vai precisar de um advogado. Então, eu acredito que não existe essa concorrência. Não existe, assim... É muito comum a gente ouvir das pessoas que estão próximas a nós, até de colegas de profissões que, às vezes, se frustram com alguma coisa e dizem assim, tem muito advogado na cidade, não tem mercado. Eu penso que existem, sim, um número considerável de advogados, mas também tem gente com problema todo dia. Todos os dias existem pessoas que estão nascendo, morrendo, sendo presas, passando por algum problema perante o Estado, passando por algum tipo de agressão. Então, assim, o direito abarca tantas áreas que todos os dias tem gente passando por algum problema que vai precisar de um advogado. Muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo ali que ela está passando é um problema e que ela tem direito àquilo. Então, assim, o que é importante para que saia essa ideia de que existe a concorrência? Você conhecer. É muito importante você ter aquela coisa de você saber até que ponto aquela pessoa tem direito, ou em que circunstância alguém possui um direito para que você possa dizer, olha, isso aqui que você está passando, você pode ter direito a isso. Até para que você possa orientar. Porque eu acredito que o advogado ele tem que ter ser perspicaz, né? Perspicaz. A perspicácia. Ele tem que ter essa questão de pensar muito rápido. Você vê alguém passando por um problema e você saber, olha, você está passando por essa situação, essa sua situação pode ser resolvida da seguinte maneira. Não é que a gente vai querer lotar o judiciário. Como hoje já tem, por exemplo, danos morais. Todo mundo hoje, qualquer agressão. Todo mundo processa alguém por alguma coisa. Dano moral. Mas assim, você ter o conhecimento para que você possa orientar da maneira correta. E você vê que assim, quando você orienta alguém, aquela pessoa é um potencial cliente seu. Porque em algum momento, mesmo que a questão não seja resolvida judicialmente, quando ela passar por um problema que realmente é judicial, ela lembra de você. Então eu acredito que essa questão da concorrência não existe tão forte. Claro que existem pessoas que têm uma carta de clientes maiores e outras nem tanto. Principalmente o jovem advogado, né? Ele tende, como ele está começando, ele tem uma carta de cliente menor, lógico, de quem já está no mercado de trabalho há anos. Aí é o que vem. A pessoa vai acumulando experiência, ela tem que saber lidar com o cliente, né? Saber lidar com as pessoas. E assim eu acredito que ela fazendo um bom trabalho, ela vai fazendo o nome dela, o boca a boca vai correndo. E, Caio, eu acredito muito, né, nas novas especialidades do direito. Né? O direito ele é muito dinâmico, ele não fica aquela coisa estática. Por exemplo, só direito de família. Não, ele é muito dinâmico o direito. Hoje você tem o direito digital, que é Sim, novo muito e que vem importante. crescendo.
Tem o direito agrário, que também está crescendo muito. Nós temos o direito tributário, temos o ambiental. Então, assim, o advogado, ele tem para onde correr para outras áreas. Se você acha que já tem muito criminalista na cidade, então vai para a área Vocês dão essa ambiental. orientação também para o jovem advogado que às vezes pode estar meio perdido, ele pode estar se decidindo. Vocês também dão essa orientação para ele? Ele procura... Geralmente, o jovem advogado, ele tende a iniciar nessas áreas que são mais corriqueiras, né? Que é a família, direito do consumidor, previdenciário, até por conta da nossa cidade mesmo. A demanda mais é essa, direito trabalhista. Falando ainda desses profissionais advogados, principalmente o jovem advogado, vocês procuram se destacar no meio de outros advogados, né? Por que eu digo isso? Porque eu conheço alguns que são recém-formados, têm a OAB, mas assim, são pessoas que ficaram estagnadas ali, que estão esperando cair clientes do céu, né? Então, assim, vocês procuram ir atrás, se destacar para que as pessoas percebam, olha, vamos procurar a doutora fulano porque, né, Yasmine. tem um trabalho, uma coisa, assim, não, nem referir, né? Mas assim, tem um trabalho já prestado que eu já conheço, né? Do se destacar. Uma coisa que eu costumo conversar com o grupo da comissão é com relação ao compromisso que você deve ter. A partir do momento que você é advogado, que você encara a sua profissão, você tem que saber como você vai se portar. Você tem que ter compromisso, em primeiro lugar, consigo mesmo, depois com o seu cliente. Como assim, Yasmine? Por exemplo, você tem que estabelecer horário para você trabalhar. Eu sou um profissional liberal, hoje tem cliente, amanhã não tem. Hoje tem cliente, se tiver cliente, muito bem, eu atendo meu cliente. Se amanhã não tiver cliente no meu escritório, eu vou pegar um livro, eu vou estudar, eu vou ver quais são os meus outros potenciais clientes que eu posso ter no mercado. Então, é muito importante você ter essa questão do compromisso, horário, você trabalhar com metas, né? É muito importante suas metas pessoais. Você tem que saber, olha, eu estou começando agora, mas daqui a um ano, onde é que eu quero estar? Quantos processos eu preciso protocolar por ano para que eu possa, no próximo ano... Porque, assim, qual a dificuldade que o jovem advogado encontra? A principal dificuldade é a questão financeira. O retorno, infelizmente, ele não é imediato. Você planta hoje para você receber daqui a um tempo, daqui a 5 meses, daqui a 4 meses. Então, assim, quando você planta muito, que é a parte das metas, né? Quando você se dedica a plantar, você sabe que o retorno vem. Então, assim, muitas pessoas se frustram, muitas pessoas deixam a profissão ou acreditam que a profissão não seja uma profissão boa porque o retorno financeiro não é rápido. Mas, assim, eu como advogada, eu acho uma profissão excelente, assim, uma profissão que possibilita uma qualidade de vida muito boa. Não é que a pessoa recebe muito dinheiro, mas, assim, a responsabilidade que você tem. Alguém chega e tem um problema e coloca nas suas mãos para você resolver, isso é uma coisa que lhe possibilita um crescimento pessoal e profissional muito bom. Você amplia a sua visão de mundo. Hoje você não sabia resolver esse problema, mas esse problema chegou, amanhã você sabe resolver, depois de amanhã você sabe resolver muito melhor, até que apareçam novos problemas. Então, assim, precisa que o jovem advogado, assim como uma dica que eu usei para mim mesma, não que eu ainda esteja onde eu quero estar, mas, assim, você ter um compromisso com você mesmo. Você ir para o seu posto de trabalho, você encarar aquilo ali como uma atividade normal de trabalho. Tem que levar a sério. Levar a sério. Levar a sério Justamente, em primeiro lugar. eu acho que essa questão também tem muito a ver com o que você quer ser. Tá, você está fazendo curso de direito, mas você quer ser advogado? Ou você quer prestar o concurso para virar um promotor, para virar defensor, para virar delegado? O que é que você quer fazer? Né? Eu acho que você já tem que se decidir de início. Isso facilita muito quando for para o mercado de trabalho. Eu tenho uma história curiosa que quando eu me formei em Teresina, eu fui fazer o processo seletivo para estágio em um escritório renomado no Piauí. E, para minha surpresa, eu não sabia nada. O escritório do cara era de direito tributário. Eu ainda não havia pagado a matéria de direito tributário. Então, quando eu olhei a prova de si, ferrou, não vou passar. Né? E, para minha surpresa, o dono do escritório foi aplicar o exame, a prova. E ele começou com uma pergunta básica. Ele chegou e falou assim: quem aqui
tinha cerca de 35 candidatos. Quem aqui quer ser advogado? Poucos levantaram a mão, acho que 7 levantaram a mão de um universo de 35. Aí ele, ok, quem não quer ser advogado, por favor, se retire do meu escritório, vocês estão perdendo tempo em fazer esse processo seletivo. Eu achei assim, de imediato, eu achei dele até um pouco grosseiro. Ele sequer deu oportunidade para os colegas fazer o exame. Mas depois eu entendi. Ele disse, o meu escritório é lugar de gente que quer ser advogado. Então ali, quem ficou já estava decidido o que queria ser. Queriam ser advogados. Então os outros, ele disse, olha, se você quiser concurso público, eu aconselho que você vá para casa, estude, é um estudo diferenciado, é uma outra pegada, então vá para casa. O meu escritório é de advogados. Eu acho interessante, eu estudo muito sobre a questão de empreendedorismo e tal, e eu vejo que a pessoa realmente tem que ser um pouco rígida. Eles dizem muito, decida o que você quer e não adianta, você não tem que ser bonzinho com as pessoas. Claro, você tem que ser gentil, você tem que ser simpático, mas com quem realmente quer. Ele não ia perder o tempo dele, vai que algum desses era o que passava no seletivo, o que ia acontecer? Ele ia acabar passando raiva depois com uma pessoa dessa. Sim, porque o estudo é diferente. Uma coisa interessante, diferente, né? Até para se inserir no mercado de trabalho, o advogado tem certas restrições, né? Algumas propagandas ele não pode fazer, né? E até diferencia a questão para ele poder ser conhecido. Ele realmente vai ter, eu acho que, suar a camisa para trabalhar. E assim, com relação à questão do jovem advogado, uma coisa assim que é bem importante é que você, no início da sua carreira, você não se compare com outros advogados. Ah, advogado tal, já tem escritório assim, já tem uma vida assim. Você tem que encarar a sua própria realidade. Tá aqui, eu estou no meu primeiro ano de advocacia, o que eu quero fazer, o que eu quero conquistar até chegar ao meu segundo ano. Porque quando você se compara, né? Claro que você tem que ter alguém para que seja aquela pessoa que você almeja chegar no lugar que ela esteja. Por exemplo, é um advogado bom em tributário, então eu quero ser tão bom quanto aquele. Mas hoje a minha realidade é essa, eu vou fazer isso aqui por mim, pela minha profissão. Eu vou buscar para poder chegar lá. Até porque, para que não exista frustração, porque é muito comum também você encontrar várias pessoas e jovens advogados que ainda têm essa frustração pela questão financeira, pela questão de que dos clientes mesmo, que às vezes demora para aparecer, não é uma profissão assim que do dia para a noite cai cliente, então você tem que ter muita seriedade, você tem que ter muita responsabilidade e muito compromisso para que o retorno venha, né? Do boca a boca mesmo. O contato de vocês com a presidência era bacana? Eu falo assim, gente, porque acabou, né, o mandato de vocês agora em 2018. Elas são ex-presidente e ex-vice-presidente da OAB Jovem. Para situar vocês, que eu não lembro se a gente tinha citado no começo da entrevista. O nosso contato, Caio, com a presidência, que foi reeleita, né? Nosso contato foi o melhor possível. O presidente Agostinho Neto, ele deixou a comissão muito à vontade para trabalhar. Então, todo o projeto que chegava, que a gente fazia, toda novidade, teve um projeto que eu lembro bem que foi assim... Nós tivemos um pouco mais de dificuldade, porque foi um projeto totalmente inovador, que foi o primeiro seminário da diversidade sexual feita. Nós fizemos em parceria com a GLEPS, aqui em Caxias, fizemos no prédio da Ordem, e quando a gente estava começando a divulgar o seminário, estava encontrando um pouco de barreira, né, com os próprios colegas. Não com a presidência. A presidência sempre deixou a gente muito à vontade, não foi, Yasmin? Para a gente trabalhar no que quisesse. O presidente nunca disse, não, vocês não vão fazer. Ele sempre disse, façam o que querem, podem fazer, podem ficar à vontade. Né? Ele sempre aplaudiu os nossos projetos. Mas esse projeto, em curioso, dele foi que, quando houve a resistência, foi melhor. Porque com a resistência... se tornou uma pequena confusão, criou uma pequena confusão no grupo de WhatsApp da OAB, né? Sempre o WhatsApp, o fuxiqueiro mó. O WhatsApp das tretas, cara. Sempre dá treta no WhatsApp. Justamente, as tretas. Então, teve uma treta muito grande no grupo da OAB Caxias, o que foi interessante, porque se tornou uma discussão entre os colegas e aí despertou. Todo mundo despertou para o seminário. E, graças a Deus, nosso seminário assim foi casa cheia, foi lotado. Essa boa relação... Aquela coisa, rapidão, Yasmin, só te contar. É a mesma coisa do evento que vocês organizaram.
quando tem a dificuldade, melhora. É melhor ainda, Sempre justamente. melhor. E eu acho que a discussão em si foi a nossa principal propaganda. Foi a discussão do grupo, que gerou, pega bem, não pega para a ordem? Não, pega. A ordem defende direitos. Nós estamos aqui para defender e informar direitos. A gente não está aqui para julgar ninguém, para dizer o que pode e o que não pode. Isso aqui não. A gente não está ali para dizer o que pode e o que não pode. Não tá. E o direito existe, então vamos informar para todo mundo que direito é esse e quais são, né? Para que tá. Certo. Essa relação de confiança da presidência que ela teve com a nossa comissão, de nos deixar bem à vontade para executar os nossos projetos, possibilitou com que a comissão tivesse uma visibilidade maior. Isso é importante até na área das faculdades, porque assim, quando eu estudava, eu não ouvia falar em jovem advogado. E da OAB, né? E da OAB. Então, assim, era muito raso esse ambiente. E hoje não, nós temos um ambiente em que aquela pessoa que está prestes a sair da faculdade, ela já sabe que tem um grupo de jovens advogados que está ali pronto a receber. Então, assim... No meu tempo não tinha. Eu fiz 5 períodos de direito. Ah, foi? No meu tempo não tinha. Ninguém falava. No meu tempo era tão complicado. Pois continue, Caio, para você se tornar um jovem advogado. Eu estou pensando em voltar para o meu curso de Direito. Tem que arrumar tempo. Depois que a pessoa vira pai, ela não tem tempo para quase nada. Ela tem que ter tempo de trabalhar e sustentar o menino. Então, mas eu estou pensando, eu falei que é um dos meus próximos projetos é esse, possivelmente voltar para o curso de Direito, porque eu me identificava com o curso. Só que faltava matemática na minha vida. Eu tinha que fazer algo voltado para a informática. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de ter mais algo para dizer, as considerações finais. Não, a gente só agradece o espaço, né, que para a gente esclarecer um pouco o que é o OAB Jovem. A gente deseja sucesso para a próxima diretoria da OAB Jovem, para a próxima... Já ocorreu a eleição? Já teve a eleição da OAB, né? Foi logo depois das eleições partidárias, teve as eleições de classe. E Augustinho deve tomar posse ainda esse mês, a nova diretoria toma posse. No caso, mais para a OAB Jovem. Não, para a OAB Jovem é de livre nomeação do presidente. Depois que o presidente tomar posse, ele vai começar a nomear as comissões. A gente deseja sorte para a nova diretoria da Comissão do Jovem Advogado. E não é porque estamos saindo da comissão, né, que nós não vamos mais ajudar. Nós sempre estaremos, até porque somos advogadas, sempre estaremos ajudando a nossa classe. Isso é ótimo. Yasmin? Só agradecer mesmo o espaço que você nos proporcionou para que a gente pudesse esclarecer e levar às pessoas, né, o conhecimento desse trabalho que nós desenvolvemos. Desejar uma boa sorte para a próxima gestão da comissão. Dizer que tenham muita paciência, que é muito bom fazer parte da comissão. Assim, tem outros tipos de ganho, né? Principalmente o ganho de amizades que você tem do convívio com outras pessoas. Então, é muito bom. Por mais que não seja remunerado, mas existe essa compensação. Sim. Eu gostaria de agradecer vocês terem vindo aqui. Ter paciência comigo e com o João Paulo, né, João Paulo? João Paulo hoje se comportou. Ficou comportado. Ele se comportou. Ele disse que tinha uma pergunta pra ti, Amanda. Ele não fez, ó. Tinha uma pergunta pra Amanda e não fez. Quer comprometer a coitada da Amanda? Não. Acho melhor não. Então, muito obrigado, doutora Amanda. Muito obrigado, doutora Yasmin. Obrigado, João Paulo. De nada. E obrigado você de casa pela audiência. Espero que tenham gostado da entrevista. E ficamos aqui com mais um Depois das 10. Até mais.